A escrita, ela é usada para contar histórias. Será que a escrita acadêmica também conta uma história? Essa é o vídeo do capítulo 1 da disciplina de produção e normatização de textos acadêmicos. Pois bem, um texto acadêmico conta uma história, conta a história de um estudo, de uma pesquisa, desenvolvimento de um produto, enfim. E ao contar uma história, existe uma lógica por detrás. Todo texto acadêmico tende a responder algumas perguntas. Primeiro, sobre o que vai ser tratado, qual é o tema. Depois, qual é o objetivo, para que isso será feito. Finalmente, como que vai ser feito. Depois, o que foi encontrado. Finalmente, qual que é a relação do que queria ser feito com o que foi encontrado? Respondeu alguma coisa? Essas perguntas são a base de toda a produção científica. Elas aparecem em vários gêneros textuais acadêmicos, científico-acadêmicos. Seja resumo, pôster, artigo, TCC, o relatório do trabalho acadêmico integrador, todos estão em dizer o que você vai estudar, qual é o seu objetivo com esse trabalho, como você vai executar isso, o que você encontrou e com o que você encontrou, o que significa aquilo, né? Depois a gente vai ver mais a fundo IMRD, introduzir um tema, conduzir o leitor a observar que aquele tema é importante, é pertinente, que tem lacunas, que, portanto, o seu objetivo é pertinente também. E uma vez que você tem o objetivo, você apresenta uma metodologia coerente com ele. É o como você vai fazer. Sua metodologia gera resultados. Esses resultados você primeiro apresenta e depois discute, à luz do seu objetivo, se eles respondem positivamente, por exemplo, hipóteses iniciais, se está semelhante com o que outros autores encontraram e aí adiante. Pois bem, sobre o gênero textual, primeiro a gente tem duas classes importantes. A oral, por exemplo, uma aula, uma apresentação em um congresso, e também a escrita. E aí temos TCC, relatório TAI, artigo e por aí vai. Eles têm semelhança, como contam a mesma história, geralmente vão ter essa estrutura respondendo a essas questões. E se não responde a uma delas, ele está falho, tem um buraco. Não tem como você fazer uma pesquisa sem explicar como ela vai ser desenvolvida, por exemplo. Pois bem, agora que a gente já falou sobre a escrita científica, por que normalizar? Aí eu trago umas imagens para vocês, alguns revestimentos, né? No livro eu trago elas, que dão uma certa aflição, né? Reparem bem elas, tem sempre ali um tijolinho fora do lugar, um desalinhamento. Eu peço para você refletir sobre essas emoções e pensar, se você estivesse lendo um texto sobre revestimento de pisos e encontrasse essa imagem, você ia pensar, continuar a leitura fluidamente ou talvez reparar mais o erro da imagem do que a imagem em si. Pois bem, a normatização, ela serve para o texto ficar bonito de uma forma global, tem esse aspecto estético, mas a homogeneidade, não ter nenhuma distorção, evita que o leitor tenha distrações e se concentre no que importa, que é o conteúdo. Então, num texto, por exemplo, num pôster, ao ver, por exemplo, que os parágrafos estão desalinhados e você repara isso, é um momento que perdeu a concentração na leitura, por exemplo. Então é muito importante a normatização, além de demonstrar um zelo, um cuidado,
As pessoas pensam, se aquele autor que está apresentando um pôster todo desconfigurado não teve o cuidado com o pôster, ele teve com as amostras, com a análise de dados, perde a credibilidade. Nós vamos aprender a normatização ao longo do curso, e para aprender a normatização, eu quero que você tenha contato primeiro com textos que seguem uma boa normatização. Vamos focar em artigos, já esclarecendo que o que é aprendido sobre os artigos se aplicam a outros gêneros também. Então, até a próxima aula, até o próximo capítulo. Tchau, tchau.